Vivente Andante. Fala, gente boa. Vivente Andante hoje aqui com Pedro Gerolimic. Assim que fala mesmo, Pedro? Gerolimic, pô. Pô, Gerolimic. Tá muito pomposo aí, é mais fácil isso aí. Olha o nome do amigo. Então, ele é professor, escritor e mestre em comunicação pela UERJ. Você, inclusive, idealizou os projetos Book Truck e Livro de Rua. Como é que era isso? O Livro de Rua, o Book Truck é um projeto que nasceu do Livro de Rua, né? Então eu vou falar mais do Livro de Rua. O Livro de Rua é um projeto que baseia numa experiência internacional, que se chama Book Crossing, que as pessoas deixam livros em locais públicos, né? É simples, é deixar um livro para que uma outra pessoa encontre. Do tipo, você tá andando no metrô e deixar um livro lá para outra pessoa, né? Nisso eles botavam um recadinho no livro, falando, pô, esse livro aí não foi perdido, ele foi deixado para você ler. Se você gostar, leia. Se você não gostar, passe para outra pessoa, né? E aí a gente pegou essa ação, que é uma ação internacional, e trouxemos para nossa realidade aqui de Brasil. Porque a gente sabe que a gente vive num país que as pessoas leem muito pouco. O livro, infelizmente, Álvaro, é um objeto de classe média e classe média alta. O livro é muito caro no nosso país, né? Poucas pessoas têm acesso, né? Poder aquisitivo para comprar livro. Então a gente começou a fazer campanhas de arrecadação de livros e levar esses livros para locais que têm menos acesso a atividades literárias, como livrarias, como projetos literários. Então começamos a fazer uma distribuição, né? Que a gente chama, na verdade, chama-se Libertação de Livros, onde a gente faz eventos, né? Com locais com grande número de pessoas, principalmente comunidades, né? Locais que as pessoas estão passando, e a gente distribui esses livros e cada pessoa que pegar um livro, ela assume um compromisso. Depois de ler, passar adiante. Então você passou pela libertação de livros, você escolhe o livro que você quer, depois pega esse livro e passa adiante para outra pessoa. Interessante. Pedro, você vê que estimular a leitura seria sua missão de vida ou é só uma missão desse momento? Olha, nasceu meio que como uma brincadeira, né? Quando eu estava fazendo o segundo grau, eu estudei numa escola chamada Escola Técnica Visconde Mauá, em Marechal Hermes. E lá tem uma tradição muito grande de movimento estudantil, né? Os estudantes são muito engajados, o grêmio da escola era muito forte. E aí eu comecei a participar disso. E aí eu fui me envolvendo, né? Na política estudantil, fui me envolvendo na política de educação e cheguei a ser vice-presidente da União Brasileira de Estudantes. E aí eu pude ter dimensão, assim, do quanto o nosso país é grande, do quanto o nosso país é desigual, porque se a gente fala de leitura, que no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas leem muito pouco, quando a gente vai falar que a educação é precária, imagina no interior do Nordeste que uma criança tem que andar, sei lá, 10 quilômetros para ir para a escola e 10 quilômetros para voltar. Imagina uma meia maratona todos os dias dessa criança. Então, assim, é uma realidade muito perversa de educação. E aí foi nessa experiência que eu tive da União Brasileira de Estudantes que eu comecei, quando eu saio dela, né, quando eu terminei, fui para a faculdade, eu comecei a pensar que não bastava simplesmente me tornar professor. Fui fazer geografia na UERJ, na Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro. E só que eu não queria ser simplesmente professor, porque a nossa realidade de educação é muito ruim, né? É muito difícil. Então eu queria fazer coisas a mais. E foi daí que surgiu essa questão, né? Conheci essa atividade do livro de rua, conheci essas atividades, né? Do mundo literário e comecei a me envolver. Eu nunca pensei muito bem se isso é uma coisa mais pontual ou se isso é uma missão de vida. Mas já são mais de 10 anos nessa pegada e até hoje, né, eu acho que ainda tem muita coisa para fazer e que eu posso contribuir bastante. Então, acho que é mais uma questão de vida mesmo. O Brasil está passando por uma crise na cultura. Você vê dessa forma ou não? Tá tudo tranquilo? Acho que não só na cultura, acho que passa por uma crise de valores mesmo, né? Acho que são muitos valores que são invertidos. E parte desses valores são valores assim que são muito caros, né? Pra gente poder levar uma vida legal, né? São valores de solidariedade, de se colocar no lugar do outro, né? De antes da gente apontar o dedo, antes da gente julgar o outro, a gente tentar compreender uma realidade, compreender uma situação. Porque senão é muito fácil, sabe? A gente aponta soluções muito fáceis para problemas que são muito complexos, né? Afinal, por exemplo, você acha que a pobreza é um problema fácil da gente resolver? A solução disso é fácil? A falta de empregos para a juventude, a falta de oportunidades, a violência, será que essas coisas são coisas fáceis? Então, eu acho que a cultura passa, sim, por uma grande crise, assim como todo o nosso país, assim como todo o nosso, né, sei lá, os nossos ideais de vida, entendeu? As nossas posições. Pedro, no momento dessa entrevista, você é superintendente de leitura e conhecimento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O que é isso? Quais são suas atribuições
As minhas atribuições, né, são voltadas para fazer a política de leitura do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma rede de bibliotecas no Estado, que é a Rede de Bibliotecas Parques. Essa biblioteca que aqui o pessoal não está vendo, mas está escutando o nosso áudio, mas ele está sendo gravado dentro da Biblioteca Parque Estadual, que fica aqui na Presidente Vargas. Nós temos a Biblioteca Parque da Rocinha, nós temos a Biblioteca Parque de Manguinhos, nós temos a Biblioteca Parque de Niterói, que está emprestada para o município de Niterói, eles estão fazendo a gestão, a prefeitura, e nós estamos reabrindo a Biblioteca Parque do Alemão. Além disso, nós temos uma rede de bibliotecas municipais, que são uma rede de mais de 100 bibliotecas pelo estado do Rio de Janeiro, que a gente também ajuda, né, com acervo, com políticas, e nós temos toda uma série de políticas para fazer com que as pessoas possam ler mais, que as pessoas tenham oportunidades, né, de acesso aos livros. Alguns programas, né, como eu já falei aqui do livro de rua, nós trouxemos para dentro da gestão da superintendência, que é o programa de libertação de livros. Nós estamos montando diversas salas de leitura por todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive em presídios e unidades do Degase, que a gente acredita que as pessoas que cometeram crimes, elas podem perder o seu direito, né, à liberdade, porque elas precisam passar por um processo de ressocialização. Só que elas não podem perder nunca o direito de sonhar. O direito de sonhar tem que ser um direito inerente a qualquer ser humano, porque o ser humano, mesmo aqueles que cometeram os seus piores crimes, ele pode sim passar por um processo de ressocialização. Então nós estamos montando salas de leitura em todas as unidades do Degase, em todas as unidades, né, de presídios e escolas prisionais, porque a gente acredita que esses presos, né, essas crianças que estão no Degase e esses pessoas que cometeram delitos e estão presos, elas vão voltar de alguma maneira para a sociedade. No Brasil a gente ainda não tem prisão perpétua e nem tem pena de morte, graças a Deus. E todas essas pessoas que estão privadas de liberdade, Álvaro, elas vão voltar para a sociedade. Cabe a gente, sociedade, escolher se a gente quer que volte um cara que ficou, por exemplo, olhando para o teto o tempo todo e pensando em formas de arquitetar sua fuga ou até mesmo de melhorar a sua ação no crime. Todo mundo aí que conhece um pouquinho mesmo que seja mínimo sobre a situação dos presídios, sabe que aquilo lá não é espaço que ressocializa muito pouco, né? Inclusive muitos criminosos continuam tentando operar o crime de dentro das celas dos presídios. E o que a gente quer é oferecer uma possibilidade diferente, que o mundo dos livros possa oferecer a eles uma porta de saída dessa vida, né? Que possa oferecer a eles uma perspectiva de sonhos, uma perspectiva de futuro diferente daquilo ali, que eu acho que só a cultura e a educação conseguem. Por falar nisso, cultura e educação, o brasileiro é conhecido por ser um povo muito audiovisual. Você não acha que você está na ponta do iceberg? Porque esse problema da leitura é lá da base? Com certeza. É como eu falei, é tudo uma série de... Não existem soluções simples para problemas complexos, né? Existe uma deficiência muito grande educacional, existe uma deficiência muito grande de cultura, as pessoas pouco têm acesso, né? Quantas crianças têm acesso a livros? Quantas crianças têm acesso a uma biblioteca como essa aqui? Quantas crianças têm acesso, né, a projetos e ações literárias? Muito poucos. Quantos jovens têm? Quantos adultos têm? É um problema que faz parte, se o adulto, mesmo adultos inclusive de classes mais altas, não é somente uma questão financeira, mas é uma questão de hábito também, porque a grande maioria não tem o hábito da leitura. Então, se uma criança não chega em casa e não vê o pai nunca lendo, ela provavelmente nunca vai ter interesse em ler, porque usa isso como exemplo, né? É pedagógico, o exemplo é uma coisa pedagógica. Então, a deficiência vem desde a idade mínima lá da criança que não tem, porque a sua família não tem, e por aí vai, né? Então, é uma bola de neve. E eu acredito que sem leitura a gente não consegue formar um país melhor. O ser humano que lê, um ser humano que tem capacidade de criar, um ser humano que tem capacidade de pensar em soluções diferentes para os seus problemas, ele tem melhores oportunidades de emprego, ele tem melhores oportunidades de estudo, e se ele não lê, bicho, não tem jeito, ele não vai conseguir atingir isso aí. Então, eu acho que é um problema que vem desde lá da base, sim, mas que a gente não tem jeito, tem que ficar ali, e o cara não leu quando era criança, vai ler depois de velho, e aí vai ler, entendeu? Nossa tarefa é fazer com que as pessoas possam ter acesso, porque assim, não cabe a mim julgar, Álvaro, a vida que a pessoa levou. O que cabe a mim, enquanto hoje, né, um cargo dentro do poder público, é dar oportunidades às pessoas de poderem ter acesso à leitura. Esse é o meu cargo, independente dos ritos, né, de um cargo, do que você tem que fazer, né? Assim, na prática o que eu tenho que fazer é o seguinte, fazer com que as pessoas tenham oportunidade de ler, né? Fazer com que as pessoas tenham oportunidade de pegar um livro na mão, de levar um livro para casa, de ter acesso ao livro. Essa é o nosso trabalho aqui, é isso que a gente tenta criar nos mais diversos espaços, seja, né, numa unidade de
presídio, seja no meio da rua, seja numa ONG, numa creche, numa escola, enfim, né? Fazer com que as pessoas possam ler mais. E qual a importância da UERJ na sua vida? Uma universidade tão importante para o estado do Rio de Janeiro que passou por tantos problemas nos últimos anos. Bicho, total, assim, a UERJ, né, me ajudou muito a formar. Toda essa minha história que eu contei aqui, a partir depois lá do Movimento Estudantil, quando eu criei o projeto Livro de Rua, ele foi criado dentro da UERJ. Eu estudei na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, estudei na FEBEF, né, em Caxias. Todos os meus colegas, a galera toda, tudo comprometida, tudo querendo pensar em educação, pensar em como melhorar a educação, a sua prática dentro de sala de aula, né. Depois disso, eu também fiz mestrado na UERJ, fiz pós-graduação em Gestão Pública, que não foi na UERJ, depois fiz o mestrado também em periferias, né, em educação em periferias. Então, assim, a UERJ, ela formou minha vida, assim, né, sei lá, se eu for falar dos meus últimos 20 anos, aí a UERJ faz muita parte disso. E eu queria, né, fazer um agradecimento especial à subreitora de Extensão e Cultura, professora Elaine, que ela fez uma grande campanha de arrecadação de livros e entregou ontem pra gente milhares de livros aqui na biblioteca que vão servir para as salas de leitura que a gente está organizando nos presídios, nos DEGASes e ONGs e creches da vida, né? Então, a UERJ, ela tem esse compromisso social. A UERJ é uma universidade que, assim, que eu acho que, enfim, ela é fantástica e ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Que eu não vejo um estado, né, que seja saudável financeiramente, que seja justo, né, que seja bem gerido, que não tenha a universidade como um dos seus pilares, né, que não tenha a universidade como um dos seus fatores ali para gerar desenvolvimento. E, Pedro, o que você acha da nona arte, né? Os quadrinhos, que eles são muito subestimados e são um braço forte da questão da leitura, muitas vezes até como entrada infanto-juvenil. A gente tem um cenário também dos quadrinhos independentes nacionais. Como é que você vê? Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem uma cena de quadrinhos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, muito aquém do potencial que nós temos. Nós podemos avançar muito. Nós tivemos agora, aqui na Biblioteca Parque, um evento chamado Salão Carioca do Livro a Ler, que foi aqui na biblioteca e no Campo de Santana, que durante 10 dias levou mais de 200 mil pessoas, né, a esse evento. E eles tinham uma pegada também muito forte ali nos quadrinhos. Mas eu acho que essa cena não pode se resumir a eventos. Ela precisa ser cotidiana, ela precisa ter, para poder ela crescer de verdade, ela não pode viver, sei lá, de 2 em 2 anos numa Bienal, em um ano num evento como a Ler. Ela tem que ter coisas que sejam, né, periódicas. O Estado tem que incentivar mais isso. Uma coisa que eu tenho indicar aí pra galera, né, que é muito legal, muito bacana, é no Colégio Infante Dom Henrique, que fica em Copacabana, tem a maior gibiteca do Rio de Janeiro. É uma gibiteca fantástica, assim, toda gratuita, não sei o que, as pessoas podem pegar, podem acessar. Fica dentro de uma escola, mas as pessoas podem acessar. E ela tem um acervo fantástico, maravilhoso, entendeu? A Agatha, né, que é presidente da Academia Brasileira de Quadrinhos, ela é a pessoa, assim, super acessível, fantástica. Então, lá tem um trabalho muito forte. Eu queria deixar pra galera aí que estiver escutando essa dica lá do Colégio Infante Dom Henrique, a maior biblioteca do nosso estado. Maravilha. Pedro, o que é arte? A arte, acho que, sei lá, esse bicho, eu não sei. Acho que a arte é uma coisa muito... você não consegue definir o que é arte, né? Porque eu acho que a arte é aquilo que toca a nossa alma, né? E o que vai tocar a sua é diferente do que toca a minha, né? Enfim, então eu acho que a arte, ela é aquele combustível que faz a gente acreditar que pode ter uma vida diferente, né? Que pode ter uma perspectiva de vida diferente, enfim, se encantar, a capacidade de sonhar. Então, acho que a arte é aquilo que dá combustível pra gente poder acordar, né? Pra gente poder sonhar com a vida. E acho que sem sonhos a gente envelhece, sem sonhos a gente não vive, né? A gente passa pela vida, mas sem sonhar a gente não tem uma vida, a gente passa por ela só. Pedro, deixa seu recado final aí pra galera. Pô, meu recado é convidar a galera aqui para conhecer a nossa Biblioteca Parque, né? Que fica no centro do Rio, na Presidente Vargas. Pô, meu irmão, um espaço fantástico, aberto para lançamento de livros, aberto para atividades, né? E também para a galera que quiser vir pegar um livro, a galera que não quiser fazer nada, que quiser passar o tempo aqui, tem um espaço de ócio. Enfim, a gente tem vários espaços aqui, todos abertos, franqueados ao público, né? De 10 às 18, de segunda a sexta, todo franqueado. Pode chegar aqui que não vai pagar nada, 0800. Vem pra biblioteca. Tá aí a dica. Vem pra biblioteca. Pedro Gerolimic. É isso aí. Eu já tô acostumado com bullying. Vamos que vamos. Gratidão. Bicho, a gente se conheceu, né, estudando juntos, e pra mim é um prazer a gente estar desenrolando, trocando essa ideia aqui. E é um prazer da gente ver que a gente é companheiro em acreditar que o mundo sem artes é um mundo chato, acreditar no potencial transformador da leitura e que a gente possa estar sempre junto aí nessa pegada aí, meu irmão.
Gratidão. É isso aí, gente boa. Esse foi o Pedro Gerolimisch, um cara muito focado em espalhar a leitura cada vez mais pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelo mundo, nesse bate-papo aí super interessante. Esse episódio é editado pelo grande Fachal Júnior. Não esqueça de seguir nas redes @viventeandante e no site www.viventeandante.com. Forte abraço aqui do Álvaro Talarico. Até o próximo. Vivente Andante.